E nós estamos aqui no capítulo de número 14 de Romanos. Eu iniciei no capítulo 1, verso 1. Hoje nós estamos no capítulo 14, verso de número 17. Hoje é o 76º sermão, o sermão de número 76, expondo aos Romanos. Como eu disse para os irmãos, na verdade, nesse capítulo 14, nós poderíamos nos deter aqui por muitos outros sermões, mas eu encerrarei o capítulo 14 aqui apenas com este terceiro sermão, expondo o verso de número 17, tá? Então lembremos rapidamente sobre o que é a epístola de Paulo aos Romanos. Beleza, mais alto aí agora com vontade. Vai sobre o que é? Beleza, o Evangelho. Especialmente no capítulo 1 ao 8, Paulo expõe o Evangelho. Capítulos 9 a 11, Paulo nos mostra como Deus está governando soberanamente a pregação desse Evangelho. E aqui do capítulo 12 em diante, nós estamos vendo o que, queridos? Nós estamos vendo como o Evangelho afeta a nossa vida prática, a nossa vida diária, o nosso dia a dia. O que o Evangelho faz conosco para aqueles que cremos neste Evangelho. Como nós devemos responder ao Evangelho, tá? Aqui no capítulo 14 especialmente, Paulo está tratando da seguinte questão: como o Evangelho afeta a minha convivência com irmãos mais fracos na fé? Como o Evangelho afeta a minha convivência com irmãos que não compreenderam ainda as implicações do Evangelho para a vida? E aqui, topicamente, naquele tempo, Paulo está tratando de quê? Irmãos que, por exemplo, vindos do judaísmo, haviam crido em Cristo, eram judeus antes, mas guardavam ainda a dieta kasher, a dieta de não comer, por exemplo, carnes de porco. Guardavam ainda o sábado, achavam alguns que a igreja deveria se circuncidar. E Paulo vai mostrar como essas questões não são as questões fundamentais e que, na verdade, nós devemos olhar para o Evangelho para interpretar essas situações. E aí eu já preguei 2 sermões. O primeiro deles, lá, tratando do capítulo todo, o capítulo 14, eu expliquei que, à luz do Evangelho, nós não devemos mais nada à tradição judaica, tá, irmãos? Se você quiser entender isso melhor, pastor, então não preciso mais guardar o sábado, pastor, então não preciso mais guardar uma dieta judaica. Vá lá, há 2 sermões anteriores, eu acho que não está publicado ainda na nossa série Transformados, mas está na nossa lista de reuniões, tá? Da nossa reunião diante de Deus. Mas depois está lá na nossa lista Transformados no YouTube. Você pode voltar ao sermão para entender por que nós não devemos mais nada à tradição judaica, tá bom? E aí, semana passada, eu disse que trataria de 2 princípios que Paulo está desenvolvendo aqui, que são os mais importantes que Paulo traz à tona para argumentar sobre esse assunto. Para que Paulo pudesse esclarecer à igreja por que não devemos mais guardar tradições judaicas, Paulo levanta 2 princípios. O primeiro está nos versos 7 e 8, e o segundo está no verso 17. Do verso 7 e 8 eu tratei semana passada. Lá o apóstolo Paulo diz no verso 7, né? Porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Paulo então nos revela isso, eu falei semana passada, um dos principais princípios de vida cristã. Que princípio, querido? Nós já não somos mais nossos mesmos. Nós pertencemos a Cristo. E tudo quanto fazemos, quer no corpo, quer na mente, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Isso vimos semana passada. Este é um princípio que redireciona o todo da nossa vida cristã. Como eu devo me conduzir como cristão? Qual deve ser o modo pelo qual eu decido as coisas que quero fazer? Como eu decido minha carreira? Como eu decido meu futuro? A partir desse princípio, sua vida não é mais sua. Ela é de Cristo. E agora você vive para Cristo. Se você quiser aprofundar-se nisso, volte ao sermão passado, tá? E hoje eu vou tratar do segundo princípio, que Paulo então levanta nesse texto, que está exatamente aqui no verso 17. Tá bom? Este princípio, como eu expliquei para vocês,
Princípios são pedras fundamentais, queridos, que nos ajudam a entender muitas coisas da nossa vida, tá? E este é o segundo princípio de que trata Paulo aqui neste texto. E este princípio está no verso 17, quando o apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu acho que no terceiro agora vai ficar bom, né? Vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então vamos fazer o seguinte, eu falo, você repete, tá bom? Vamos lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Bem, Paulo levanta este princípio, que não é ele quem o erige, quem o estabelece, quem estabelece esse princípio é Cristo, tá? Inclusive nós retornaremos a algumas falas de Cristo, observando este princípio. Paulo levanta este princípio, queridos, com a intenção de nos dar fundamento para as coisas que ele vai argumentar aqui à frente no texto, tá? Mas é de suma importância que você entenda este princípio em si mesmo. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Entender este princípio faz que você norteie sua fé no Evangelho e te ajuda a tomar importantes decisões na sua jornada de fé, tá? Comecemos pela expressão de Paulo, o reino de Deus. O que é o reino de Deus, queridos? Este é um assunto dos mais importantes na pregação de Jesus. Jesus se deteve muitas vezes para falar a respeito do reino de Deus. Você vai ver diversas parábolas onde Jesus começa dizendo o seguinte: o reino de Deus é semelhante a... E eu quero dizer para você que o reino de Deus é uma outra forma de falar da nossa salvação. Tá bom? Quando nós falamos da nossa salvação, nós estamos pensando em nós de um modo particular, né? Individualizado, da nossa história própria. Quando nós estamos falando do reino de Deus, estamos falando daquilo que Deus está realizando, que inclui a nós e também inclui a nossa salvação. Tá? Então, preste atenção. O reino de Deus, antes de ser um território, geralmente quando a gente fala de reino, a primeira coisa que a gente pensa é num território, né? Um espaço físico. O reino de Deus, em primeiro plano, não diz respeito a um território, tá? Por exemplo, quando a gente ouve falar, né, de o Reino Unido. O que é o Reino Unido, queridos? Ah, são os países lá daquela ilha, né, da Inglaterra, aqueles países britânicos que estão debaixo de um reino, né, onde sabemos que há uma rainha extraordinária que há quase um século, né, governa aquele reino. Tudo bem, não é um território quando falamos de reino de Deus, tá? O reino de Deus também não é, em primeiro lugar, um povo. Por exemplo, quando falamos também do reino britânico, pensamos nos britânicos, né? Há uma dimensão do reino que a gente costuma não pensar, mas que é exatamente a primeira dimensão que está na mente de Jesus e na mente de Paulo, quando eles falam de reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Estão comigo aqui? Quando a gente fala do reino britânico, a gente não pensa exatamente no governo da rainha, até porque a rainha governa muito pouco, tá? Geralmente não, na Constituição do Estado britânico, é nos primeiros ministros que está o governo de fato, tá? Mas no reino de Deus, quando nós falamos de reino de Deus, a primeira coisa que vem à mente de Cristo é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Tá bom? Então, na boca de Jesus e na boca de Paulo, a expressão reino de Deus querem, antes de tudo, falar do governo de Deus. Agora, preste atenção. Deus é Senhor. O governo está em suas mãos. Mas o que aconteceu conosco? Nós nos rebelamos do reino de Deus. Os homens se fizeram rebeldes ao governo de Deus.
o lugar de Deus, de ser Deus dos homens e de ser Senhor sobre suas vidas, os homens deram as costas a Deus, rebelaram-se contra Deus e então afastaram-se deste reino de Deus. Tá, queridos? Então preste atenção. O homem está numa condição tal qual a de um soldado desertor. Me entende aqui? Em épocas de guerra, é possível que o soldado deixe o seu lado, deixe a batalha, deixe o reino, do qual ele está responsável por defender. Tá? E foi o que aconteceu com todos os homens, queridos. Deus é rei e senhor, e na queda em Adão, o que nós fizemos? Nós deixamos Deus de lado e dissemos: o Senhor não governará mais sobre a nossa vida. Entende aqui essa ideia? Quando Jesus está falando do reino de Deus, é essa ideia que está por trás. A ideia de um Deus de cujo reinado nós lançamos-nos fora. Nós não quisemos mais o reinado de Deus sobre nós. Não é à toa que o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 1, verso 15, e em Mateus capítulo 3, verso 2, a primeira mensagem de sua pregação começa exatamente com a seguinte fala: o reino de Deus está chegando de novo, de volta, ele está no meio de nós, e por isso arrependam-se e creiam nas boas novas. Preste atenção. O que é o reino ou o governo de um império para um soldado desertor? Imagine que você é um soldado desertor, tá bom? E você fica sabendo que o rei, o comandante em chefe das tropas da qual você desertou, ele está vindo em sua direção. Você vai ficar confortável com isso? Sim ou não? Você é um soldado desertor, tá? Você achou que esse exército do qual você abriu mão, ele deixaria você de lado, não levaria em conta os seus pecados e a sua transgressão de deserção. Se você ouve que esse reino está voltando, que postura você tem de ter? Que o Senhor Jesus diz: o reino de Deus está chegando, arrependam-se e creiam no Evangelho. Percebe a fala de Jesus? Não é o reino de Deus está chegando, fiquemos felizes, uhul! Não, irmãos, o reino de Deus está chegando. Por causa exatamente da sua conduta como rebelde diante de Deus, arrependa-se e creia na boa nova. Existe uma boa mensagem que eu quero contar para vocês a respeito desse reino. Mas vocês precisam arrependerem-se para receberem-no como é devido. Para ficar mais claro aqui para a gente, eu quero usar uma imagem de um filme que eu assisti recentemente. Um bom filme, tá? Lá na Netflix. Ixi, eu tenho feito muitas propagandas dos filmes da Netflix, né? Ok, mas esse filme é um bom filme, tá? Eu gosto de filmes de guerra, especialmente de filmes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra sem paralelo na nossa história, tá? A cobertura da guerra, os valores envolvidos na guerra, o bem e o mal, de fato em um conflito. E há um filme, o nome do filme é A Batalha Esquecida, que conta um episódio que se deu lá às margens do rio Escalda, na Holanda. O rio Escalda, na Holanda, ele tinha um porto muito importante para toda a região da Europa naquela época, tá? E esse filme conta essa história, né, dessa batalha que se deu no rio Escalda, porque os alemães defenderam muito rigorosamente aquela cidade e aquele porto, a fim de não cederem o porto, porque sabiam que se eles perdessem o porto, os aliados, né, os ingleses, os americanos, enfim, os aliados, naquele caso, inclusive, eram os canadenses que estavam batalhando lá naquela frente de batalha, eles perderiam, então, a entrada na Alemanha para os aliados. Na Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a Alemanha e a Itália, enfim, e o Japão, estavam aliançados visando a combater aquilo que nós depois chamamos de aliados, né? Um grupo de nações que via o terrível poder que existia no avanço alemão e todo o mal que estava ali sendo empreendido contra a humanidade. Bom, voltemos então as nossas atenções para esse filme, que conta então essa batalha que aconteceu lá no rio Escalda. Nesse filme, nós temos a história, dentre outros personagens, de um holandês. Olha que curioso. Um holandês, o cara não era alemão, o
cara não era italiano, ele era holandês, o nome dele era Van Staveren, que por convicção, porque ele quis, ele tomou posição ao lado dos alemães. Ele tinha uma mentalidade que seguia o alinhamento dos alemães. E ele, embora sendo holandês, alistou-se no exército alemão e serviu no exército alemão, inclusive na Rússia. Só que, embora ele tivesse se alistado ao exército alemão, ele foi percebendo, à medida que as coisas iam se conduzindo, quão perversas eram as intenções do exército alemão. Quão perversas eram as ações que estavam empreendendo, né, contra judeus, enfim, que no primeiro momento ele achava algo normal, natural, e depois ele foi questionado até por um oficial alemão que já estava vendo as coisas de outro modo. E o que acontece? Ele, sendo um soldado de Hitler, depois que ele sofreu uma terrível ferida numa batalha na Rússia, ele foi enviado para sua terra natal, a Holanda. E olha que curioso, a Alemanha estava ocupando a Holanda naquele momento, exatamente ali às margens do rio Escalda, é para onde ele foi mandado, e ele se percebe agindo contra os seus compatriotas, outros holandeses. Ele era um holandês, agindo contra os seus compatriotas e percebendo toda essa maldade que estava sendo infligida ali contra as pessoas que eram aqueles nascidos de sua própria pátria. O interessante é que, naquele momento que ele está ali, ele vê que os aliados estão chegando próximos a si, e ele percebe que ele seria julgado agindo contra a sua própria nação, ao lado de Hitler, pelos aliados. Então, imagine aqui, nas últimas cenas, ele acaba subvertendo sua posição de soldado, defendendo uma compatriota dele, uma holandesa, e matando um soldado alemão, tá? Isso é o que aconteceu nos seus últimos momentos. Mas imagine que isso não tivesse acontecido com ele. O que aconteceria com este jovem soldado se ele tivesse sido recebido, então, pelos soldados, né, e os oficiais canadenses, e ele fosse julgado pelos canadenses? O que você acha que aconteceria com ele? O que você acha que aconteceria se os crimes de guerra que ele cometeu fossem julgados? Se ele teria justiça própria para demonstrar num tribunal? Um cidadão alemão que se colocou ao lado, um cidadão holandês que se colocou ao lado dos alemães e que cometeu crimes contra os seus próprios compatriotas. O que você acha que aconteceria com ele? Você acha que ele não deveria ouvir antes da vinda dos soldados? Arrependam-se, porque o reino está chegando. Percebe a nossa posição? Nossa posição de soldados que nos aliamos ao inimigo, que nos aliamos com as forças do mal. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 2, que nós vivíamos antes debaixo do governo de Satanás, agindo como este mundo age e achando isso natural. Não é à toa que a fala do Senhor Jesus é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Deu para entender aqui? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, queridos, é Deus vindo para tomar na força do seu poder e no seu braço novamente todo o seu governo. Deus permitiu que na sua criação houvesse uma rebelião. Nós nos rebelamos junto com Satanás e seus anjos, muito embora talvez não saibamos que é a ele quem servimos quando nossa vida não está entregue a Cristo como Salvador. E agora, vindo o reino de Deus, Cristo Jesus conclama: há um dia onde Deus trará de volta o reino a si. Por isso se arrependam hoje. Já é possível perceber os sinais da sua vinda. Quando Jesus vem, o reino de Deus não vem ainda com todo o seu poder e glória, isto é verdade, mas já é possível percebê-lo, já é possível discerni-lo, já é possível ver o poder desse reino atuando aqui. Assim como quando os aliados já não haviam tomado ainda toda a Europa, mas já havia diversos pontos muito estratégicos tomados pelos aliados, pelo que se sabia a guerra certamente seria vencida. Inclusive aqui,
quando eles tomam Escalda e o porto de Escalda, se sabia, a guerra já está vencida. Entende? E é nesse sentido que Cristo fala do reino de Deus. E não é de outro modo que Paulo está pensando no reino de Deus. Deus está vindo para fazer o seu reino ser estabelecido sobre todos os homens. Todas as línguas confessarão que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você é chamado a confessar Cristo como Senhor hoje. Que você se arrependa hoje, enquanto ainda há tempo. Porque mesmo um soldado julgado e condenado, ele declarará sim de fato, Cristo é Senhor. Mas você hoje pode, antes da vinda plena do reino de Deus, se submeter ao reino de Deus. Agora eu pergunto para vocês, você acha que um soldado como Van Staveren, ele tinha medo do quê na vinda deste reino? Na vinda dos aliados? De que ele tinha medo? A questão mais central da qual ele temeria seria a justiça. Concorda comigo? Se ele fosse levado a um tribunal, você acha que a justiça feita sobre ele o declararia como alguém livre de erros e falhas e ele poderia ser declarado justificado ou alguém condenado? Certamente alguém condenado. Mas olha o que Paulo diz aqui. O reino de Deus é o quê? É o quê? Justiça. O reino de Deus é justiça. Em que sentido o reino de Deus é justiça? Em dois sentidos. O primeiro, o reino de Deus é justiça, porque quando Deus, o Senhor Rei, vier para julgar este mundo, não será deixado nada impune. Todos os homens responderão por todos os seus pecados, e pelos seus pecados serão condenados. Ninguém será condenado porque é uma pessoa cuja vida e a conduta pode ser considerada moralmente boa. Ninguém será condenado porque é um bom filho, é um bom pai. As pessoas serão condenadas, sabe por quê? Especialmente e centralmente, deserção. Deus não é seu Deus. Você se rebelou contra Deus, por melhor que seja a sua conduta moral. E você inclusive faz um juízo errado da sua conduta moral, olhando para os demais e achando que ela é boa. Não é. Especialmente à luz da justiça do próprio Deus. Por isso, quando Paulo diz o reino de Deus é justiça, ele está falando sim dessa dimensão do juízo de Deus. Mas tem uma outra dimensão que nós vimos nessa epístola. Sabe que dimensão é dessa epístola que nós vimos? A dimensão é a seguinte: o reino de Deus é justiça, porque antes da vinda do rei, o seu principal pregador anuncia: arrependam-se e creiam nas boas novas. O que o Senhor Jesus disse como principal pregador do reino de Deus, ele que também é rei, e o principal pregador e soldado desse reino, o que ele diz com isso? Ele está dizendo para nós que existe um jeito de nós nos submetermos ao reino que vem, sem que sejamos julgados e condenados pelos nossos pecados e a nossa deserção. Como isso pode acontecer, queridos? Simples. Sabe o que aconteceu aqui? O rei desse exército se tornou um soldado. Este soldado foi o soldado mais condecorado do exército do reino, porque ele embarcou nessa batalha e lutou de forma perfeita, com coragem e bravura, por mais desafiadoras que fossem as ameaças contra ele. Ele foi um soldado perfeito, de um jeito que eu não fui, muito pelo contrário, eu fui um desertor. E sabe o que ele fez, no final das contas? Ele propôs que a sua conduta, que as suas medalhas, que as suas vitórias fossem computadas no lugar do soldado desertor que se arrependesse. Percebe aqui? Quando Jesus está pregando, arrependam-se e creiam. Ele está dizendo, eu sei que você foi um soldado rebelde, mas eu assumi a patente de um soldado como você.
Eu me conduzi por toda a batalha dessa existência para viver de um jeito que você não conseguiria, para lutar de um jeito que você não lutaria, para ser condecorado, medalhado de um jeito que você jamais poderia. E eu fiz isso para dar a você condições de assumir a justiça da minha conduta, para que eu possa assumir a injustiça da sua conduta. Dá para entender isso aqui? Por isso também o apóstolo Paulo diz: o reino de Deus é justiça. Nós nos apresentamos diante de Deus não em nossa própria justiça ou conforme a conduta da nossa deserção, do abandono do nosso exército. Nós nos apresentamos diante de Deus pela justiça do soldado que lutou em nosso lugar, queridos. Ele assumiu o nosso lugar, lutou em nosso lugar e nos presenteia com a sua própria conduta, medalhas e estrelas, para que então nós recebamos a sua justiça. Entende isso aqui, queridos? Como um soldado, que é o mais condecorado, o mais louvado, aquele que saiu dos patamares de... Qual é o patamar mesmo de soldado, queridos? Me ajuda aí, vocês que são da área militar, esqueci-me agora. Qual é o encarreiramento de um soldado? Que não é dos oficiais, praça, né? Obrigado. Que saiu lá do 01 de praça e e labutou na guerra até se tornar o mais importante general desse exército. Imagina qual é a postura dele quando ele diz: o reino vem. Qual é a postura dele, queridos? Alegria. Caramba, tudo que nós fazemos para esse reino vir, de fato vem. Tudo que eu fiz, agora receberei a honra de tudo que eu fiz, o louvor de tudo que eu fiz. Percebe por que essa justiça do reino de Deus é importante, queridos? Nós recebemos, quando estamos em Cristo, a justiça de Cristo. Nossa conduta não é mais considerada nossa, é a conduta de Cristo que será considerada nossa. Nós sabemos que na vinda do reino de Deus, toda a história da nossa jornada como soldados foi deixada de lado. E será contada a história de Cristo em nosso lugar. Percebe? O reino de Deus vem. E a primeira coisa importante desse reino é a justiça. Aqueles que estão em Cristo receberam a conduta de Cristo. Não vimos isso? Falando sobre justificação. O que é a justificação, queridos? É Deus imputando a conduta de Cristo a mim. E Deus imputando a minha conduta a Cristo. Paulo disse em Romanos 3, 21 em diante, que agora Deus estabelece sobre nós, independente da lei, uma justiça que é dele própria sobre nós. E isto é a boa notícia do Evangelho. Deu para entender? A primeira dimensão do reino de Deus, então, é justiça. Sim, haverá justiça. Deus fará juízo contra todos os soldados rebeldes. Mas, ao mesmo tempo, Deus também estabelecerá a justiça de Cristo naqueles que são de Cristo na vinda do seu reino. Qual é a segunda consequência? Diz-nos aqui o texto que lemos: paz, queridos. Imagine o medo de um soldado rebelde, um soldado desertor. A gente pensa que o oposto de paz é guerra, tá? O oposto de paz não é guerra, o oposto de paz é medo, tá bom? Paz no sentido de um estado de alma. Estou falando de um estado de alma, ok? O estado de alma da paz, ele é maculado, ele perde sua estabilidade quando nós temos medo. O oposto da paz é medo, temor, tá? Qual seria, então, a expectativa, a condição de alma, de um soldado desertor, sabendo que o reino está vindo e ele vai ser julgado? Qual é o estado de alma de um soldado nessa condição, queridos? Medo. Medo. Eu li um livro muito curioso recentemente, uma ficção, tá, de C.S. Lewis. Já tinha lido algum tempo atrás, o reli recentemente. O nome desse livro é O Grande Divórcio. Ele nos dá alguns relances ali de ficção, tá? Se você ler, leia como uma ficção, tá bom? Não é teologia, não é nada disso, não é ensino bíblico, tá? É ficção. Ele nos dá alguns relances do que seria o inferno e do que seria estar perto da vinda do céu. Como nós nos sentiríamos, o que as pessoas falariam, como as pessoas se justificariam, tá? E um trecho curioso nesse livro é que ao finalzinho,
ele conta a história, o personagem que está ali narrando o livro, como alguém dentro da história, ele conta que ele está às portas dos céus, quase nascendo o dia, o perfeito dia, e de repente o perfeito dia vem, e aquelas luzes são tão poderosas, que parecem pedras terríveis, caindo sobre sua cabeça, e ele entra em desespero com a vinda dos céus, e com a vinda do reino, e de repente ele acorda. Na verdade caíram livros na cabeça dele, né? Ele estava dormindo, e ele sonhou como se fossem pedras terríveis, grandiosas, caindo na sua cabeça. Mas eu quero capturar esse último sentimento dele. Se o reino de Deus estivesse vindo agora, você teria medo? Você teria medo? As luzes da vinda do reino de Deus seriam como pedras caindo sobre sua cabeça? Você sentiria pavor? Pois bem, o que o apóstolo Paulo disse? O reino de Deus é o quê? Justiça e o que mais? Paz, queridos. Aquele que recebe a justiça de Cristo, ele não tem mais medo, ele tem paz. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pela fé, vocês que receberam a justiça de Deus pela fé, agora vocês têm o quê? Paz com Deus. Entende, queridos? Não há mais medo. O reino vem. Estão vindo milhares de anjos assentados em seus cavalos brancos. E você já não tem mais medo. Percebe isso? O amor de Cristo lançou fora todo medo. E não há medo maior do que o medo de apresentar-se diante de Deus, queridos. Todo e qualquer medo desse mundo é pequenino diante de um Deus que é juiz, santo e justo. De fato, os homens devem temer a Deus. Mas aqueles que receberam no reino de Deus a justiça de Deus, eles consequentemente receberam também o quê? Paz. Percebe? Ah, que feliz é quando nós sabemos que o reino de Deus está vindo. Lá, inclusive nesse filme, eu vi, não apenas nesse filme, mas há um documentário muito bom sobre a Segunda Guerra Mundial, com vídeos verídicos, né? Que foram remasterizados, estão em cores, tá? Adivinha onde? Não vou falar de novo não, tá? Você já sabe onde é que está. Mas tem esse documentário lá, da Segunda Guerra Mundial, com vídeos originais remasterizados em cores. E há muitas cenas de diversas cidades, onde os nativos ali daquelas cidades estão debaixo da opressão dos alemães, e os alemães sabem que já está vindo um exército enorme, e aí os alemães estão debandando, estão indo embora. Você imagina qual é a felicidade, né, dos cidadãos ali. O sorriso, né, escondido ali para que os soldados não vejam. A vontade de que venha logo o reino. E, queridos, essa é a nossa ânsia. Nós temos paz com Deus. E por isso nós não temos mais medo da vinda do seu reino. Entende isso? Há coisa mais importante nessa vida do que não ter medo da morte? A coisa mais importante nessa vida do que ter certeza da vida eterna? Não há nada mais importante. Se você tem medo, você precisa ouvir o Evangelho. Você tem de arrepender-se enquanto há tempo. Ainda há tempo. Não é normal um cristão que realmente nasceu de novo temer a vinda de Cristo. Entende isso? Se você sabe que a justiça do soldado perfeito que está sobre você, você tem paz. E você diz: Maranata, Senhor, que venha logo. Eu não aguento mais a opressão dos meus inimigos, do diabo, do mundo e da carne. Venha logo, Senhor. Toma o teu reino para sempre. Essa é a esperança daqueles que estão em Cristo, e eles fazem isso com paz, queridos. Deus não é mais o general que trará os nossos crimes à tona. Deus agora é o rei de cujo reino faremos parte. Nós seremos juntamente com ele reis e sacerdotes. Por isso, nós não temos mais medo. Amém, queridos? Queridos, eu tinha muito medo de morrer. Tinha muito medo da vinda de Jesus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a primeira coisa que aconteceu comigo foi medo. E eu toda noite orava. Minha oração era simples assim, eu acho que não dava 7 palavras. Meu Deus, não me deixa morrer antes de ter salvação. Quantas palavras daí? 14, 15?
Era só essa a minha oração. Todo dia à noite, quando eu comecei a ler a Bíblia. Tinha medo. Deus não me deixa morrer, porque eu sei que eu serei julgado rebelde. Os meus muitos pecados estão diante de ti. Mas aquele que recebe justiça, ele recebe paz. A nossa oração é: Maranata, Senhor, venha o teu reino sobre nós. Amém, queridos? E por fim ele diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria, irmãos. Ah, coisa gloriosa. Esta alegria que é advinda da justiça que nós recebemos de Deus é a verdadeira alegria possível neste mundo, queridos. Alegria é um estado de saciedade. Você já pensou nisso? Quando nós estamos alegres, quando estamos saciados. Alegria é para um faminto depois de um banquete, não é verdade? Alegria é para um sedento depois de 1 litro de água bem geladinha, não é verdade? Alegria para quem está na dieta, um hambúrguer com Coca-Cola. Não é não, irmãos? Não é não? Quem está na dieta e come hambúrguer com Coca-Cola fala: uau, que coisa boa. Não é? Preste atenção, alegria é saciedade, queridos. Alegria, não há nenhuma alegria neste mundo que ela possa abarcar isso que nós recebemos aqui em Deus. Qualquer alegria, o pão, o vinho, o sexo, seja o que for. Um dia com sua esposa, com seu marido, seja o que for. Um dia de brincar com os filhos, qualquer dessas alegrias, são boas alegrias, tá? Mas nenhuma dessas alegrias pode se comparar a esta saciedade aqui, queridos. De você ter entendido que estava condenado, que agora você foi justificado, você tem paz em Deus. Essa alegria aqui, meus irmãos, nada pode se comparar a ela. Muitas vezes há pessoas que temem vir a Cristo porque imaginam que perderão algumas alegrias deste mundo, né? Você não faz ideia do que é essa alegria aqui. Não é à toa que Paulo vai dizer justiça, paz e alegria. Lembra da imagem que eu lhe citei agora há pouco? Imagine a alegria de um soldado sabendo que o reino vem. Ah, veio o reino. Já não vou mais estar em guerra. Acabaram-se as batalhas. Não preciso mais me encharcar na lama, atirar contra outras pessoas. Não preciso mais me defender ao cair da noite. O reino está vindo. Tudo que pelo nós lutamos estabelecer-se-á de forma definitiva. O reino vem. Imagine a alegria dessa expectativa. Imagine então a alegria na vinda de fato, né? Quando o reino se estabelece. Bem, isto é o reino de Deus. O que é o reino de Deus, queridos? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora atentemos aqui, eu falei o que é o reino de Deus. Atentemos para essa fala de Paulo que antecede dizer o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem... O que Paulo quer dizer com isso, queridos? O reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo está dizendo o seguinte para a gente, queridos: não se tratam dessas questões pequenas. O reino de Deus não diz respeito a essas questões menores. O reino de Deus trata dessas coisas mais importantes da nossa existência: justiça, paz e alegria no Espírito Santo, tá? Inclusive, eu falei para vocês na semana retrasada que quanto ao comer e ao beber, até haverá divergências no meio dos cristãos. Alguns entenderão que se pode comer alguma coisa, outros entenderão que não se pode comer essas coisas. E Paulo vai dizer aqui o seguinte para os irmãos: irmãos, isso são questões menores. Não percam tempo com essas coisas, discutindo ou criando conflitos sobre isso. Porque o reino de Deus trata das questões mais fundamentais: justiça, paz e alegria no Espírito Santo, tá? Então preste atenção. Eu quero já começar a relacionar isso aqui às coisas menores, para nós irmos às questões práticas, tá? Preste atenção. Há pessoas que pensam que se tornarem cristãos se trata de deixar de beber, ou de comer alguma coisa, ou de guardar um dia. Como se tivesse uma lista, que se você cumprisse essa lista, aí você está bem, tá bom?
Há outros que acreditam que são tão bons como os cristãos, porque não bebem, não fumam, pagam suas contas em dia e até mesmo conduzem suas vidas mais corretamente que alguns cristãos. Não há gente que pensa assim? Tem cristão que acha que ser cristão é cumprir uma lista de coisas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Tem pessoas que não são cristãos e dizem, eu sou melhor que aquele ali, então eu nem tenho medo da vinda do rei. Porque se ele analisar a minha conduta de um outro cristão que é pior que eu estou melhor que o cristão, então para mim está tudo bem. Mas o que nós vimos nessa fala que eu acabei de lhes dizer aqui, queridos, sobre o reino de Deus? Preste atenção. A rebeldia da nossa conduta não é tomar um copo de vinho ou ter uma conduta pior que outro homem, tá? Não é essa a nossa rebeldia. Nossa rebeldia não é tomar um copo de vinho. Nossa rebeldia não é ter uma conduta pior do que alguém, tá, queridos? Ok? A rebeldia humana, queridos, não é a rebeldia de incorrer em práticas imorais apenas, tá? Não estou dizendo que a imoralidade seja certa, não é isso. Mas onde está a raiz da nossa rebeldia? Deus não é seu Deus. Aqui está a raiz de toda rebeldia. É contra o primeiro pecado listado entre os 10 que os homens pecam. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E não me interessa se você não bebe, se você não fuma, se você nunca matou, se você nunca roubou. Não me interessa se você sempre foi um bom filho, se você sempre pagou suas contas, se você nunca mentiu. Como é que é mesmo? Você matou, você roubou, você adulterou, você teve mulheres em seu coração, você reteve dinheiro que não era seu, tá? Você deixou de entregar o seu dízimo a Deus. Pastor, mas eu não sou um cristão. Não interessa, todos os homens devem a Deus obediência. Afinal de contas, o mandamento, segundo Malaquias 3,10, de devolver os dízimos, é para o homem. Você acha que não matar é só para quem é cristão? E quem não é cristão pode matar? Percebe aqui? O pecado fundamental dos homens, queridos, não é uma lista de mandamentos. Os mandamentos são para que veja você a sua rebeldia. O pecado fundamental dos homens é não ter a Deus como Deus. Eu sou um agnóstico, tá, pastor? Eu nem sei se de fato Deus existe, mas se ele existir, ele sabe que eu sou uma boa pessoa, tá? Não, você é um rebelde, tá? Deus não é seu Deus. Só o fato de você me dizer que você é um agnóstico, de você não saber se Deus existe, de Deus não ser Senhor da sua vida, você é um rebelde como todos os homens são, tá? Por isso Jesus exorta a todos: o reino de Deus é chegado, arrependam-se e creiam no Evangelho. Dá para entender isso, irmãos? Dá para entender isso? Preste atenção. À luz disso, e entendendo que o reino de Deus então é isto: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós éramos soldados rebeldes que desertamos do nosso rei e somos chamados a responder a ele, crendo nele e recebendo a justiça que vem dele. Isso nos traz paz e alegria. À luz disso, consideremos o seguinte: isso muda o modo como você, que ainda não se rendeu a Cristo, julga sua conduta moral, tá, querido? Pastor, eu não sou cristão ainda, ok? Mas eu tenho uma boa conduta. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca havia matado ninguém, achava que não, né? Já havia matado no meu coração, tá? Nunca nem tinha tido relações sexuais, achava que não, mas já tinha tido muitas, né? Na mente, né? Adulterando, inclusive, com mulheres de outros, sem ir para a cama com elas, tá? Só na mente, tá bom? Eu também achava que eu era uma boa pessoa, um bom filho. Minha mãe dizia: nossa, um filho exemplar. Uma das primeiras coisas que eu vi diante de mim era como eu estava sendo um filho rebelde na minha adolescência, quando o Senhor me chamou à conversão. Então, por mais que você se ache uma boa pessoa, deixa eu te dizer uma coisa: se Deus não é seu Deus, você é um rebelde. Esse é o nosso primeiro pecado. E dele você precisa se arrepender. Entendeu? Render-se a Cristo como seu Senhor. Voltar àquilo que Deus estabeleceu na criação, sendo Deus o seu Deus e você dele servo. Deu para entender isso? Amém? Segundo, isso muda o modo como pregamos o Evangelho àqueles que estão perdidos sem Cristo e em muitas condutas reprováveis.
O cristão às vezes olha para o não cristão e diz: você tem que parar de beber, essa bebida está te matando. De fato, muita bebida mata mesmo, tá? Cigarro mata, enfim, muitas coisas fazem mal para a vida, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Nós às vezes olhamos para essas pessoas e parece que nós só estamos querendo melhorar a conduta delas, né? Se você parar de beber, então quer dizer que alguém que não bebe é alguém que está 100% diante de Deus? De modo nenhum. A rebeldia principal, quer de um alcoólatra, quer de um abstêmio, é a sua condição de não ter Deus como seu Deus. Entende isso? Na verdade, esse alcoolismo ou outros quaisquer vícios que possam lhe estar fazendo mal, são apenas sintomas da doença. A doença é o fato de o homem não ter Deus como Deus. Percebe? E por mais que ele próprio possa reformar sua conduta, isso não lhe trará perdão. Ele precisa arrepender-se e crer, para que ele possa receber a justiça de Cristo. Dá para entender isso aqui? Beleza? Por fim, eu quero tratar da questão alimentar, que esse verso trata, né? E eu falei para vocês que ia falar do vinho, né? Deixa eu falar um pouco do vinho aqui, então. À luz disso, então, tratemos das questões alimentares, né? Mais especificamente sobre beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, né? A gente precisa ensinar isso segundo a Escritura, tá? Qual é o princípio que Paulo estabelece aqui nesse texto, queridos? Qual é o princípio? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele começa falando, né? No início desse verso, não diz respeito à comida e bebida. Opa, então vamos lá. Paulo usa esse princípio para dizer naquele contexto, queridos, que se você estivesse bebendo ou comendo alguma coisa e seu irmão se escandalizasse, é disso que Paulo está tratando aqui, tá? Meu irmão, você vai comer alguma coisa e seu irmão vai se escandalizar? Você vai beber alguma coisa e seu irmão vai se escandalizar? Então, por favor, evita o escândalo ao seu irmão, tá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sim, nós vimos, eu preguei isso no sermão retrasado, que não existe nenhum alimento de si mesmo impuro, nenhuma bebida por si mesmo impura, tá? Nenhuma, Paulo diz, nenhuma. Ele não disse nenhuma, exceto o vinho. Foi isso que Paulo disse? Não. Paulo disse exatamente o quê? Nenhuma, nada. O vinho me tornará impuro e pecador diante de Deus? Sim ou não? Calma aí, não tão rápido. Pode ser que sim. Não diga não assim de repente, tá? Pode ser que sim. Vamos devagar. Ok? Mas o vinho por si mesmo, ele é impuro? Não é impuro. Tá bom? Mas tudo bem, nesse contexto que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. E aí volte lá ao sermão retrasado. Ora, num contexto onde há pessoas que de repente podem ficar fragilizadas pela nossa conduta, pelo que nós comemos e bebemos, então faça o seguinte, haja com amor, evite essa conduta para não escandalizar seu irmão. Mas Paulo vai empurrando esse irmão que tem uma consciência frágil, forçando ele a dilatar um pouquinho mais, dizendo no verso 14 o quê? Não há nada, eu sei em Cristo que não há nada de si mesmo puro ou impuro, tá? Ok? Ou seja, a questão fundamental não é meu direito de beber vinho, tá? Observe o que diz aqui o verso 14. Vamos lá comigo, abre aí comigo. Capítulo de número 14 de Romanos, verso de número 14. Aqui, Paulo diz-nos o seguinte: aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência, tá? Pastor, eu sei que não tem problema se eu comer uma carne de porco. Ok, meu irmão, mas você está no meio de judeus, tá bom? Você vai ficar comendo carne de porco para escandalizar os judeus, os quais você inclusive quer evangelizar? Faz sentido isso? Percebe? Você está no meio de irmãos que se escandalizam se você tomar um vinho? É disso que Paulo está tratando aqui. Paulo diz aqui no verso 14, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para aquele que tem por impuro. Ele disse no verso de número 14. Mas sim, nós devemos levar em consideração a conduta, a interpretação que os nossos irmãos fazem, tá? Então, se nada é impuro, Paulo nos disse, né?
Ele também vai nos dizer para nós promovermos a paz entre os irmãos. Olha o que ele nos diz nos versos 18 e 19. Assim, aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto produz a paz e a edificação mútua. Então, sim, antes de tudo, nós devemos observar também o que nós fazemos à luz da repercussão e o entendimento que os nossos irmãos têm, tá? Sim, irmãos, o vinho de si mesmo não é impuro, ok? Não é impuro. Mas a Escritura também trata o vinho com um certo cuidado. A Escritura proíbe o vinho? Não, não proíbe. Não há nenhum texto na Escritura que proíba este tipo de bebida àqueles que servem a Deus, tá? Mas a Escritura alerta, é perigoso? Sim, é perigoso. Lá em Provérbios, de número 20, verso 1, o sábio vai dizer: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçada, e todo aquele que nele se enredar, nunca será sábio. No verso 30 do capítulo de número 23, o texto de Provérbios continua dizendo: pois os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo, e escoa suavemente, no seu fim morderá como a cobra, e como o basílico picará. Então sim, é algo que pode ser bom, mas é algo cujo uso, feito de forma inadequada, pode trazer muitos males, tá? É bom? Sim, é bom. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 7, o sábio vai dizer: vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras, tá? Então há tempos em que o povo de Deus, a gente vê na história da Escritura, o povo de Deus usando do vinho de uma forma saudável e agradável. Aí alguns vão dizer para mim: pastor, mas o vinho não tinha álcool naquele tempo. Ai, irmãos, de onde é que tiraram isso? Eu já vi diversos malabarismos exegéticos, né? A minha área de mestrado em teologia é exegese bíblica, né? Eu já vi diversos malabarismos exegéticos de pessoas tentando ensinar que o que está escrito ali não é vinho igual o vinho de hoje, é tipo um suquinho, tá? Tá bom, mas de onde viria a orientação, por exemplo? O presbítero, e Paulo vai dizer que o presbítero deve ser alguém que não é dado a muito vinho. Qual seria o problema de beber muito suco de uva, irmãos? Né? Não faria mal nenhum, não é verdade? Faria mal beber muito suco de uva? Paulo daria esse tipo de orientação? Se não fosse o vinho de fato? Olha, o presbítero, dentre muitos atributos e características, que ele seja uma pessoa não dada a muito vinho. Pense comigo. Se Paulo estivesse falando de suco de uva, isso faria alguma diferença? Não ser dado a muito suco de uva? Não, irmãos. Paulo está falando de alguma coisa que ser dado a muito vai fazer mal, não é verdade? Faz sentido ou não? Então percebe que não adianta entrar aqui em malabarismos exegéticos de interpretação da língua, que oinós no grego. Não vem com esse papo para cima de mim não, tá? Bebida é bebida, tá bom? Ok? Sim, havia suco de uva naquele tempo também. Mas o que a Escritura proíbe é que nós nos demos a estas coisas de um modo a que isso possa nos fazer mal, tá? E sim, também não é para tomar como se, tá livre, pastor, é tipo Coca-Cola, né? É tipo o quê? O que você gosta de beber, irmão? É tipo suco de acerola. Não, a Escritura exorta muitas vezes a que tenhamos cuidado com isso, porque pode ser perverso, tá bom? O bom depende do uso. Assim como o sexo. O sexo é bom? Excelente, irmãos, é bênção demais, glória a Deus. Mas depende do uso, de como se usa, de como nós usamos isso diante de Deus e para a sua própria glória. Deu para entender, irmãos? Sim, Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3,3, em Tito 1,7, que o presbítero poderia beber, mas que ele não fosse alguém dado ao muito uso dessa bebida do vinho, né? Ok? E o Senhor Jesus, pasmem, o Senhor Jesus foi chamado de quê? Beberrão. Tá? Jesus bebia vinho? Sim. Ok? Inclusive lá em Mateus 11:19, quando Jesus vai argumentar sobre isso que está acontecendo,
Ele vai dizer, né? Veio João Batista não comendo nem bebendo. Vocês falaram, que cara chato. E eu vim comendo e bebendo. E vocês dizem, mas que comelão, hein? E diz que é crente, né? Que beberrão, hein? Cheio do vinho, né? E a palavra que eles usam aqui para beberrão é exatamente uma palavra que tem na raiz o vinho, tá? Ou seja, Jesus bebia vinho sim. E Jesus não diz aqui, mas eu só bebia, o que eu bebia era suco de uva. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz, a sabedoria é justificada pela sua conduta. É isso que Jesus diz. Jesus não argumenta, não pessoal, eu só bebia suco de uva, tá bom? Não, Jesus não argumenta isso. Tá bom? Ele diz, olha, eu usei de forma sábia para a glória de Deus. E vocês entenderão que, inclusive, deste modo, todas as coisas são de si mesmo puras. Eu estou fazendo um adágio aqui, tá, queridos? Um acréscimo, tá? Apócrifo, tá bom? Ok? Então, preste atenção. O vinho de si mesmo não é mal. Mas aqui, Paulo argumenta. Se o seu irmão se escandalizar, não beba. Tá? E eu vou dizer o seguinte, irmãos, é melhor que você seja abstêmio, tá bom? Ok? Eu sou abstêmio. Não porque eu entenda que o vinho faça mal, tá? Eu bebo em algumas circunstâncias? Bebo, irmãos. Eu bebo. Por exemplo, no meu casamento eu tomei um cooler, um vinho com gás. Celebrar com a minha esposa, casamos. Tomei um cooler. No casamento do meu amigo, 6 meses depois, eu tomei um outro cooler, um vinho com gás. Tá bom? Qual foi a vez que eu bebi uma cerveja? Eu me lembro de há uns 12 anos atrás, eu estava viajando na praia, aquele solzão escaldante, me deu uma vontade de tomar um gole de cerveja, eu tomei. Acho que era 300, naquela época era 390 ml, 320 a latinha, hoje é menor, né? Naquela época eu acho que é 320, eu não lembro agora, aquela medida maior. Eu tomei a metade da latinha, o resto eu joguei fora. Bebi. Há uns 2 anos atrás eu bebi um moscatel, tá? É um espumante, né? Um copo, uma taça, tá? Me perguntem quais desses intervalos eu bebi. Eu não bebo, irmãos. Eu não compro bebida, você nunca vai me ver, você nunca vai me pegar no mercado comprando uma bebida, né? Alguma coisa parecida e tal. Às vezes amigos meus, pastores inclusive, falam, vamos tomar um vinho? Eu falo, não, deixa isso para lá, não vou tomar não. Em ocasiões muito esporádicas eu faço isso. Até para eu lembrar que não é por isso que eu serei julgado, tá? E para eu me lembrar que eu não posso julgar meus irmãos que bebem de forma, né, mais rotineira, tá bom? Eu não posso, não devo fazê-lo. Meu irmão faz isso diante de Deus e para a glória de Deus. Meu irmão evita escandalizar outros, então que assim o faça. É claro que aqui em Brasília a nossa cultura é diferente, né? Você vai para o sul, por exemplo, lá é normal, tá, irmãos? Em muitas cidades, irmãos, depois do culto, indo tomar um vinho. Não se escandalize. Se você for para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, isso lá é comum, tá bom? Mas aqui, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Não escandalize seu irmão, é disso que Paulo está tratando aqui. Por mais que você tenha liberdade, e você tem essa liberdade em Cristo, olhe para a consciência do seu irmão. Por que eu não bebo, irmãos? Eu sei que não tem nenhum problema se eu não me embriagar, e quando eu bebo é assim, meia lata de cerveja, né? Essa última vez foi o que eu disse para os irmãos, há uns 12 anos atrás. Um moscatel há uns 12 anos atrás. Uma taça de moscatel, acabou ali. Não vou mais além disso. Não vou mesmo. Nem sinto prazer se for além, tá? Mas preste atenção, o princípio que está estabelecido aqui é esse. Se seu irmão bebe, né, ele não é um abstêmio, não julgue seu irmão, tá? Se você for ao Rio Grande do Sul, ao Paraná, lá temos irmãos que bebem. Se você for à Alemanha, depois do culto você vai ser chamado para tomar como é que chama lá? Não. Levou, diga não. Essa bebida muito forte, irmãos, geralmente não bebem não, tá? Só para avisar, bebida muito forte, muito álcool, geralmente ninguém bebe, porque já é para ficar embriagado mesmo, tá? Mas lá é o que nós chamamos aqui de cerveja, mas como é que é? Não é cerveja não, irmão. Chopp. Chopp é forte na Alemanha, né? Os irmãos depois do culto lá vão te chamar para tomar um chopp, tá? Isso é comum, tá bom? No sul os irmãos vão te chamar para tomar um vinho. Não julgue seus irmãos por isso. Tá bom? O reino de Deus não é comida nem bebida, irmãos. É claro que se você já bebeu algum dia, por favor, não beba mais. Se você puder ser abstêmio, seja abstêmio. Se você for um líder cristão, seja abstêmio. Para dar o exemplo. Para você não ser pego lá nas compras escondendo a latinha de cerveja, né? Que coisa constrangedora, né?
Eu passou um amigo meu que ele disse que ele compra escondido as latinhas de cerveja dele. Isso é constrangedor, né? Então, por favor, seja um abstêmio se você é um líder cristão, tá? No nosso contexto aqui. Claro que Paulo orienta lá, né? Que o cara não seja um beberrão. Aqui no nosso contexto eu orientaria. Se abstenha. Beleza? Pela consciência dos outros. Você é cristão? Se abstenha pela consciência dos outros. Mas o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Entendeu? Como é que é? É assim? Acertei, né, filha? Acertei, né? Entendeu? É assim, né? Ela não está nem sabendo o que eu estou falando com ela. É assim, né? Ah, eu já estou aprendendo já. Entendeu, irmão? Entendeu? Amém? Vamos orar dando graças a Deus, então? Senhor, obrigado. Nós éramos soldados rebeldes. E o Senhor permitiu que toda nossa conduta pecaminosa, os crimes dos quais nós éramos culpados, os nossos crimes de guerra, recaíssem sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E nós recebemos então todas as medalhas que Ele ganhou, todas as honras das quais Ele é digno, por causa da sua própria justiça. O reino de Deus é justiça, e nós estamos cheios da justiça de Cristo sobre nós. Obrigado por isso. Essa justiça nos trouxe paz, Senhor. Nós não temos mais medo. Nós aguardamos ansiosamente a sua vinda e lhe dizemos nessa noite: Maranata, Senhor, que venha o teu reino sobre nós. Nós queremos te agradecer pela alegria que nós já temos no teu reino e pela alegria que nós receberemos quando ele vier em sua plenitude. Obrigado por isso, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa vir ao encontro daqueles que ouviram essa palavra, para que eles entendam que não importa a conduta correta deles, se eles ainda são rebeldes e não te têm como Senhor, chama-lhes, Senhor, à vida eterna, que eles se arrependam e creiam no Evangelho. É a minha oração nessa noite. Eu te peço também que à luz dessa palavra que lemos, que nós possamos olhar para a Escritura e lidar com graça para com os nossos irmãos. Que nós possamos ter graça uns para com os outros, entender que o reino de Deus não diz respeito a comida e bebida, que nós possamos comer e beber para a tua própria glória, Senhor, que tudo quanto nós fizermos seja para a tua glória, que se o que nós fizermos escandalizar os nossos irmãos, que nós possamos nos abster disso para a tua própria glória, mas também que nós saibamos que tudo quanto nós temos no reino de Deus não depende de comida e nem de bebida, mas daquilo que Cristo Jesus fez por nós, para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito. Assim eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, querido.